Bem com vocês, aqui é a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gente bater aquele papo que ficou faltando sobre a armadura de Deus, né? Até iniciei o vídeo com um tempo atrás e não consegui fazer porque tive alguns probleminhas de saúde aqui em casa, né? Então demandou mais tempo meu, então eu fiquei mais ocupada, né? Tratando aí dessas questões. Então, eu vou usar essa Bíblia aqui. E eu também estava lendo na minha antiga, que ela é uma versão Almeida, edição contemporânea. Eu gosto muito dessa versão, eu li muito tempo nela. Né? Já tem um tempo que eu não leio, mas eu peguei até para poder dar uma olhada no texto de Efésios, para ver como que estava, se estava parecido com dessa daqui, que essa daqui é uma ACF. E também para ver se estava conforme a Almeida 21. Né? Eu tenho um exemplar da Almeida 21 aqui, que ele é portátil, né? Não é aquela Bíblia grandona, não. E também tem a NAA, tem outras versões, NVI, mas eu vou me ater a essas aqui, porque a ACF e a Almeida edição contemporânea estão parecidas em alguns termos, né? Então, que é um texto simples, é um texto que não requer, né, você ficar, vou ver qual tradução tá mais coisa, ou qual versão tá isso, ou tá aquilo. Ele não é um texto que pode gerar tantas dúvidas, pelo menos ao meu ver, né? É um texto mais tranquilo de você lidar, até porque Paulo estava dando uma instrução para os Efésios ali, né, quando ele escreveu. E ele estava ali orientando os irmãos ao proceder, ao como caminhar, a caminhar em Cristo, né? Tudo isso a gente, né, chegou a conversar um pouco no outro vídeo que eu fiz a respeito. Então, eu vou ler nessa daqui, que essa daqui é a Almeida edição contemporânea. Fala da armadura de Deus, Efésios 6, a partir do 10. Né, eu acho que eu comecei a falar com vocês aqui sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Né? Aqui, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele fala de aqui na Almeida 21 não tem essa palavra astutas. Aqui fala só contra as ciladas do diabo. Na ACF está astutas. Né? Além de ser cilada, tem que ser astuta, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, ou contra seres humanos. Algumas versões trazem essa palavra, né? esse termo, contra... Aqui, ó. Não é contra pessoas de carne e sangue. A Almeida século XXI traz assim. Não é contra pessoas de carne e sangue. Algumas versões, eu não lembro se a NVI traz contra seres humanos, contra pessoas mesmo. E sim contra os principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui engloba, né, as forças do mal, oriundas do inferno, né? Então aqui ele trata essa questão, é contra o mundo espiritual, é o mundo espiritual, né? São as forças do mal, né? Vindas do inferno, de Satanás e dos seus demônios aí, nas regiões celestiais. Então, assim, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o nosso. Eu sempre criei assim, sempre vi dessa forma. Então, a nossa luta contra eles é a gente dobrar o joelho, tomar a armadura de Deus e lutar a nossa batalha aí diária, porque às vezes a gente acha que a vida será um mar de rosas e não é. A vida não é fácil, tem dias muito difíceis, tem dias que dá vontade da gente sair correndo, pegar o carro e andar sem rumo, sabe? E esses tipos de coisa. Opa, desbarrei aqui, minha cadeira tá um pouquinho alta. Então,
a gente está pronto para isso, vestindo a armadura de Deus todos os dias. Aí ele vem, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. A gente não ser frouxo no nosso viver diário, diante das situações. Às vezes a gente perde a linha com coisas, e isso acontece comigo, eu imagino que acontece com vocês também. A gente perde a linha, a gente acaba caindo nessas ciladas dos momentos da vida, e a gente acaba assim, saindo da bênção, saindo do propósito, por motivos que não deveriam nos tirar, né, dessa bênção aí, de estarmos com Deus. Então, ele fala assim mesmo, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós sermos pessoas fortes, mas aí ele fala fortalecendo o Senhor. A gente só consegue ser forte assim se a gente se fortalecer em Deus. A gente não consegue fazer isso sem Deus. Não tem como, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, coraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então aqui ele vem falando algumas coisas. Ele vem falando sobre verdade, justiça, o evangelho da paz, está preparado, o escudo da fé e a palavra de Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim, quando fala sobre verdade, é você você ser honesto, você ter atitudes honestas, você ser uma pessoa verdadeira. Mas não é verdadeira para ficar ofendendo os outros, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você ser gentil, é você estar ali, sabe, sempre buscando a verdade. Aí também tem outra vertente, você, nessa questão da verdade, cingir os lombos com a verdade, era um cinto, né? Um cinto da verdade é você não ser frouxo, não deixar esse cinto frouxo. Como assim? Eu não buscar a palavra, porque a palavra é verdade. A verdade de Deus está aqui. Então, se eu não entendo isso aqui, como que eu vou lutar? Como que eu vou saber lidar com as coisas, com as pessoas, com o mundo em si, inclusive o mundo espiritual, se eu não leio a Bíblia? Então, assim, quando ele fala da verdade, ele fala sobre isso. É eu estar cingindo de verdade, eu ser a pessoa honesta, eu ter um caráter, ser uma pessoa que pratica o bem, né? Sou verdadeira com as pessoas, mas também é questão do conhecimento, eu não ser enganada por falsos profetas, é eu saber e ter conhecimento para que ninguém me engane. Isso é tomar o cinto da verdade e estar bem ajustado. Né? Quando o Paulo ele traz essa alegoria do soldado romano, eu vou até pegar aqui uma Bíblia, minha biblinha de oração, que eu coloquei até uma imagem aqui sobre o soldado. Então, aqui vem cingindo os lombos com a verdade. Então, era um cinto que vinha até mais embaixo, né? Ele parece até uma saia. Mas é algo que tem que estar ajustado no corpo. Porque se eu não tiver com isso ajustado, como que eu vou lutar? Aí esse é o primeiro ponto. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela deixa eu ver aqui, como manter o nosso coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto de apoio, ele é uma brecha aberta. Quando eu peco, existe essa brecha aberta. E como que a gente se justifica? Através do Senhor Jesus. É através do Senhor que eu tenho perdão, que eu tenho a justiça, né? Na verdade, nós merecíamos o pior, né? Por sermos pecadores, por praticarmos iniquidade, por estarmos falhos com Deus. Nós não merecíamos nem estar aqui, se formos olhar.
Mas o Senhor, Ele trouxe o Senhor Jesus, né? Ele nos deu, Ele deu o Filho. Ele deu o Filho unigênito. Então, essa justiça, sendo justificados por Cristo, é a gente entender, nós entendermos quem somos em Cristo. É a nossa identidade. Muitas pessoas hoje estão perdidas porque elas não sabem quem elas são em Cristo. Então elas aceitam qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje aceitam uma mentira como uma verdade. Só que a verdade está aqui. Ou para elas tudo é verdade, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que ler e entender a palavra de Deus e saber nos preparar para essas coisas, né? Talvez você não tenha debates emblemáticos, como eu também não tenho, sobre questões bíblicas e teológicas, né? Mas tem muitas pessoas que passam por isso e passam dificuldades porque muitas das vezes não estão lendo, né? E são levadas por aquelas opiniões que os outros emitem, por aquelas questões que as pessoas falam e preferem crer naquilo que as pessoas estão falando do que crer na própria palavra de Deus e ver ou estudar a fundo, né, o que aquele termo diz ou o que aquele trecho diz, que é um versículo isolado, ele gera um problema, né, que a pessoa pode interpretar de qualquer forma. Então, assim, quando a gente pega um texto, a gente lê, a gente vai estar ali refletindo sobre ele, estudando, pesquisando, fazendo com que nós aprofundemos o nosso conhecimento referente a isso. Aí ele vem também. Preparação do Evangelho da Paz é uma prontidão, é você estar pronto. Você vê que tudo se volta para a Bíblia, tudo se volta para a palavra de Deus. Se eu não tenho conhecimento do Evangelho de Cristo, como que eu vou estar preparado? Como que estarei caminhando com os meus pés calçados no Evangelho da Paz? Como? Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso, porque tudo vai se emaranhando, vai se encaixando, vai se unindo, né? Seria a palavra certa, vai estar se unindo ali a palavra de Deus. Então eu vejo dessa forma, você estar pronto, porque se você vai calçar, você vai caminhar. E você pode pisar em lugares que podem machucar os seus pés. Então se eu tenho o pé calçado, isso é uma metáfora, se eu tenho os meus pés calçados no Evangelho da Paz, poderei caminhar, pisarei em lugares difíceis, mas não sairei machucada. Não sairei machucado. Eu irei caminhar e terei o livramento. Porque se você for olhar, o mundo espiritual a gente não enxerga, a gente não vê a olho nu. Mas o Senhor, Ele vê. Então, se eu estou preparada, por onde ali eu passar, o Senhor estará comigo. Né? O Senhor vai estar me guardando. Né? Aí você vê, você toma toda essa armadura, você se veste, você se fortalece para você caminhar. Não é para a gente viver fraquejando, sendo vítima de tudo. Porque muitas pessoas hoje em dia são vítimas, elas se fazem de vítima o tempo inteiro. E isso, assim, é muito chato. Você vê que as pessoas são fracas, as pessoas não se fortalecem, e muitos crentes mesmo. Eles se deixam levar até por muitas questões, sabe? Doutrinas malucas e às vezes não são nem tão loucas assim as doutrinas, elas são sutis. Então a pessoa entra ali e acha que aquilo é certo, sabe? E vai adentrando ali por aquele pensamento, aquele viés, né? Coisas assim bem fora do contexto bíblico, fora da realidade bíblica, fora do que Jesus falou. Porque toma um versículo isolado e ali ele faz a interpretação que ele quer. Então, quando nós calçamos, estamos com a preparação, com aquela postura do Evangelho, nós não somos enganados por
ventos malucos de doutrina. Nós estamos ali firmes, né? O pé tá ali, ok, firme, né? Se alguém falar alguma coisa, o meu coração tá ok com Deus. Se alguém pregar algo diferente, não. Eu conheço a Bíblia, eu sei que não está escrito isso. Então a gente tem que ser igual os crentes de Bereia. Consulta a Bíblia. Antes de ter filha, né? Antes de ter minha filha, eu ia à igreja, o pastor falava versículo, eu já ia lá. Deixa eu procurar isso aqui. Ah, tá aqui, ó, ele falou isso aqui. Deixa eu anotar isso aqui que ele falou, deixa eu pesquisar depois. Ah, isso aqui? Ah, tá aqui na Bíblia. Vamos estudar. E é assim, não é você receber tudo e aceitar como verdade, não. É uma palavrinha que se coloca, hoje em dia isso é muito difundido, né? Até mesmo para difamar pessoas ou difamar várias questões, que eles colocam uma palavrinha e ele já muda tudo. O próprio diabo fez isso com Eva e tentou fazer com Jesus. Ali naquele momento, o diabo com Eva, ele distorceu a palavra que o Senhor falou para ela. E ela caiu. E se fosse eu e você, a gente ia cair também. Eu penso assim. Às vezes a pessoa taca a pedra na Eva, mas e se fosse eu? Eu iria errar também? Eu iria ser enganada por um bicho? Por uma serpente? Né? Isso aí é uma questão a se pensar. Somos falhos. Então, quando o diabo ele vem trazendo essa astuta cilada, eu imagino que é isso. É você cair em palavras e às vezes é um pensamento ruim que você tem. É né, hoje em dia é ansiedade, né? Aquela ansiedade, você fica pensando o tempo todo numa coisa ruim. Uma coisa que não vai te beneficiar em nada. Nada. Né? E, deixa eu ver o outro aqui. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Aí eu tenho tudo isso aí. Eu tenho a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, né, os pés calçados. Mas se eu não tiver fé, vai adiantar alguma coisa? Se eu não crer em tudo isso? Não, vai não. Então eu tenho que ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aí volta para a Bíblia de novo. Se eu estou aqui e não leio a Bíblia, eu não vou saber o que está escrito. Ou se eu só assisto o vídeo, ou se eu só vou à igreja no domingo e vejo a pregação ali, ela me serve para o resto da semana? Não. Eu sei que hoje em dia o nosso tempo ele é muito corrido, ele é escasso. O tempo ele é escasso. A gente tem que remir o tempo, a gente tem que estar ali dando um jeitinho, seria isso? Não. Se organizando para poder ter mais tempo. Se organizar na casa, nos afazeres, em tudo, para você ter ali um momento com Deus. Né? Eu tive esse período aí com a minha filha passando mal, e como foi difícil. Como foi difícil arrumar um tempo. Às vezes não tinha tempo, sentava 5 minutos. Né? Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. E às vezes a gente não tem tempo. Então a gente tem que aproveitar o tempo para se fortalecer, para ter fé. Então, eu vou continuar aqui na ACF. Eu acredito que está bem parecida, pelo pouquinho que eu li aqui. Aí ele vem, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso mesmo, está bem parecida. E com o escudo da fé, apagar todos. Não é alguns, não. Aqui a Bíblia diz que eles são todos. Tudo que o diabo lançar, com a fé, eu posso apagar. Pela fé. É algo sobrenatural, é algo que vem de Deus para nós, a fé. Então, quando eu tomo para mim a fé, é assim. É eu ter fé, eu crer, aí volta para a palavra de Deus, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, ver a vida de Cristo.
como que foi. É isso que eu tenho que fazer. E essa pregação é para mim, pregação, né? Esse pequeno breve estudo é para mim. Eu preciso conhecer a Bíblia, né? Preciso fazer como eu fazia aqui antigamente, ó, cheio de anotação. Aqui eu já colocava até os versículos, referências, né? E essas Bíblias antigas, elas têm muita referência, não é igual a de hoje, que tem pouquíssimas referências, mas algumas vêm com bastante coisa. Então, eu estar com o escudo da fé, eu ter fé, de fato, é eu saber quem eu sou em Cristo, é eu ter toda essa armadura e ter fé. Aí ele continua. Tomai também o capacete da salvação. Eu tenho entendimento da salvação, gente. Entender o que Jesus fez, o que Deus proporcionou para nós, o que Deus entregou. A salvação. Nós não podemos adquirir isso por mérito próprio, não existe isso. Não é mérito meu, eu dependo 100% de Jesus. Para ser salvo, eu preciso do Senhor. E não é mérito meu, não, eu sou uma pessoa boazinha e tal. Não, para que eu não me glorie nisso. Eu faço bem, eu faço doação, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, gente, eu devo fazer, é obrigação fazer. Mas não que isso vá me salvar. Quem salva é Jesus. Então, eu ter esse entendimento da salvação. Aí volta para a palavra. Se eu não ler, como é que eu vou entender? Então, eu preciso ler a Bíblia, entender, participar na igreja, estar ali focado na igreja, estar sempre presente, estar ali em comunhão, porque a comunhão, ela fortalece também. Ela nos fortalece. Aí vem... E aí ele fecha com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu. Tá até aqui, ó. Abri aqui. A tentação de Jesus. Jesus venceu como? Com a palavra. A Eva não venceu com a palavra. Ela não venceu com a palavra. Quem venceu com a palavra foi Jesus. O Senhor Jesus, aconteceu aquilo com Eva, e quando veio acontecer com o Senhor Jesus, ele nos ensinou como devemos proceder. Não é ficar calado, não. Não, peraí, não é isso não. Na Bíblia está escrito de outro jeito. Você está trocando as coisas. Mas pode, não sei o quê. Não tem mal nenhum. Tem sim, gente. Liberalismo está escancarado. Sabe, pode-se fazer qualquer coisa sem ser chamado a atenção. As pessoas não gostam mais de ser chamadas a atenção. Elas ficam dodóizinhas quando elas são confrontadas. Quantas vezes o Senhor me confrontou e me confronta ainda. Tem dias que eu fico assim, nossa, eu estava precisando mesmo disso, desse confronto. Porque o Senhor, ele corrige quem ama. Só que a pessoa, às vezes, não quer. Não quer. Então, quando ele fala da espada do Espírito, é tanto uma palavra de ataque como defesa, mais ataque, né? Também me defendo. Mas ela é para atacar. Então, se eu não tenho conhecimento da palavra, como que eu vou atacar? Se eu não leio a Bíblia, né, como eu falei com vocês, não é somente ver vídeos, não é somente você assistir eu ou outra irmã no canal, ou outros irmãos nos canais aí do YouTube, ou quer seja na igreja, eu ter o conhecimento também. A Bíblia, ela é para todos. Ela está disponível aí aos montes, vários preços, tudo que você pensar. Então, ela está disponível para nós. E aí vem falando da oração. Não é só eu preparar com a palavra e estar firmada na palavra, mas também eu ter comunhão com Deus, porque Jesus também fazia isso. Jesus saía de madrugada e ia orar sozinho. Jesus, ele, assim, é espetacular, assim, ele é extraordinário, porque tudo que ele podia fazer humanamente para nos mostrar como se proceder, como andar, ele fez. Ele derrotou o diabo.
com a palavra. Jejum, oração e palavra. Ele estava jejuando ali, orando com certeza, estando ali diante de Deus, como um ser humano, e venceu o diabo na palavra. Então você vê que tudo vai se concretizar ali, mas existe um momento que você tem que ter fé para você crer que Deus existe, para você orar um Deus invisível, um Deus que você não vê. Né? Ficou redundante, mas é isso mesmo. Um Deus que a gente não vê, que a gente não sabe como é o rosto dele. A IA pode tentar fazer aí várias questões, pegar um trecho da Bíblia e transformar numa imagem, como eu já vi aí na internet, dos anjos, né? Pegou um texto de Ezequiel e jogou lá. Você pode imaginar, mas nem a IA conseguiria fazer o rosto de Deus. Como o Senhor é Espírito, né? A próprio João fala que o Senhor é Espírito. Então, nós vamos discernir as coisas espiritualmente. Nós vamos ter... o próprio apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós temos que ter discernimento. Então, você junta com tudo. Você andar em Cristo, você ter sua identidade em Cristo, você ter discernimento das coisas, sabedoria. E junta, combina tudo lá na armadura de Deus, que você vê que é você ler a palavra e você tomar posse e você vestir tudo isso. O escudo da fé, ele era maior, né, o escudo da fé. O escudo do soldado, ele era maior, então ele cobria praticamente o corpo todo. E ele era feito de madeira com um pedaço com couro. Então eles molhavam aquele couro para quando viessem as setas, elas fossem apagadas. Por isso que ele fala em apagar. Elas são neutralizadas, elas apagam. Elas vêm, elas batem, elas encostam. Então, a seta do inimigo, ela encosta, a flecha do inimigo, ela encosta, os dardos inflamados encostam, mas eles têm que ser neutralizados. Né? Acho que eu falei muito, né? Mas o vídeo seria prático, né? Como eu imaginei. Falei, não, vou falar algo prático para que as pessoas possam entender melhor e a gente saber como proceder. Então, orar todos os dias. Orar a palavra de Deus todos os dias. Né? A gente faz Bíblia de oração para isso. Né? Essa ideia veio da Jessica Jerris, um canal aí no YouTube, ela tá até com câncer, né? Acho que eu falei isso em outro vídeo. A Bíblia de oração é pra gente ter isso e orar o versículo, orar a Bíblia, sabe? O tempo todo. Você tá ali em comunhão com Deus. Né? Sempre falavam isso pra mim quando eu me converti. Você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que estar orando, você tem que estar buscando a Deus, você tem que estar lendo a Bíblia, estudando. Ah, Grazi, não consigo fazer um curso de teologia, nem eu fiz até hoje. Mas existem, hoje em dia, em vista de 28 anos atrás, você tem muito material. Só que você tem que filtrar alguns deles, porque já está vindo com uma linha de pensamento ideológica. Então, assim, que distorce sutilmente a palavra de Deus. Isso eu já vi em alguns canais aí, as pessoas denunciando isso, mostrando isso, né? Temos que ter cuidados. Temos que ter muito cuidado. E é isso, né? Convidar você para orar, para orarmos e finalizar esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque somos salvos pelo poder do Senhor Jesus, pelo Senhor, ó Deus. É o Senhor que nos traz isso. Obrigado, Senhor, pela Tua armadura, que possamos vesti-la todos os dias e resistir no dia mal e estarmos com o Senhor, ó Deus. Em lermos a palavra, entendermos a palavra e estarmos contigo. Estarmos unidos ao Senhor, em comunhão contigo, Deus. Nos ensina a usar a espada do Espírito, Senhor. Como Jesus usou. Como os apóstolos usaram. E eles usaram, Senhor.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe a Tua palavra até nós nos dias de hoje, ó Deus. O Senhor permitiu que a Bíblia fosse escrita, que a Bíblia fosse trazida a nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua armadura. Obrigada, Senhor, porque podemos falar contigo, ó Deus, através de Jesus. Ele é o nosso mediador, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas Tuas misericórdias e pelo Teu perdão, pela Tua justiça. Toma cada um desses que me assistem, ó Deus. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Toma suas famílias, a minha família. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal e nos ajuda, Senhor, a vestir essa armadura todos os dias, a estarmos prontos e firmes e inabaláveis, permanecermos inabaláveis, Senhor, perante as coisas que acontecem. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda a sermos esses crentes firmes, fortes, fiéis. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.